Já aqui nos estúdios e ao meu lado, para começarmos este bate-papo a partir de agora, o deputado estadual Irã Barbosa. Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Irã Barbosa, muito bom dia, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, satisfação, estou à sua disposição. Último ano de mandato, que balanço você faz aí desse tempo na Assembleia Legislativa? Olha, eu faço um balanço positivo pela construção que nós temos feito, né? Muito do que nós planejamos lá no início do mandato, nós trabalhamos com planejamento estratégico, planejamos o mandato para todo o período de 4 anos e muito do que planejamos conseguimos executar e continuamos executando. Agora, claro que, como tudo na vida que com a pandemia sofreu inconveniências, a gente também passou por isso, né? Nós tivemos um período aí de distanciamento exigido pelas condições da busca de saúde que nós fazíamos, e isso afeta, queira ou não queira, quem faz um mandato com o perfil do que eu faço, que é um mandato muito presente nas ruas, na vida das pessoas, diretamente no contato com os movimentos. Aquele período de isolamento termina trazendo algum tipo de dificuldade, mas acho que nós conseguimos, mesmo naquele período, cumprir uma tarefa importante, que foi a de continuar levando para dentro da Assembleia Legislativa as pautas dos trabalhadores, das pessoas mais humildes, né, que durante a pandemia, evidentemente, foram as mais vitimadas pelas consequências econômicas e sociais de um problema de saúde mundial. Então, o balanço que faço é um balanço positivo. Nós continuamos cumprindo a tarefa de levar os bons debates para dentro da Assembleia Legislativa. Esse foi um dos problemas que nós tivemos durante a pandemia, como as sessões passaram a ser durante o período remota, agora retornaram, mas de forma ainda mista, ainda tem restrições à ocupação do espaço da Assembleia Legislativa. Nós não temos a possibilidade de realizar as audiências públicas, que eram um dos itens muito fortes da nossa atuação, porque levávamos para o debate público dentro da Assembleia temas muito candentes na sociedade, mas nós continuamos levando, quer seja através da nossa fala, quer seja cavando espaço para que as pessoas possam, durante uma sessão, na quinta-feira, normalmente, fazer algum tipo de discussão que precisa ser feita. Continuamos apresentando, evidentemente, muitos projetos de lei, muitas proposituras de todos os níveis, né, requerimentos, indicações, moções. A gente ocupa muito o espaço do parlamento também para apresentar sugestões, ideias, né, na linha parlamentar. Continuamos com o compromisso de não votar projetos que, na nossa avaliação, são ruins para o conjunto da sociedade e especialmente para os trabalhadores. É assim que temos posicionado de forma muito dura em relação a questões que, por exemplo, o Executivo encaminha e que, para nós, representa retrocesso em termos de direitos trabalhistas, em termos de direitos dos servidores, em termos de direitos ambientais, em termos de organização da máquina administrativa. Então, temos tido uma posição sempre muito dura no enfrentamento a essas questões e mantido o nosso voto sempre favorável aos princípios que nos trouxeram até aqui, né? Eu fui eleito em cima de uma convicção que aqueles que votaram em mim têm, de que esse papel eu teria que desempenhar e tenho desempenhado dentro da Assembleia Legislativa. Foi assim que votei contra a reforma da Previdência, foi assim que votei contra projetos agora, recentemente, que não tinham qualquer apoio dos servidores públicos, porque não cumpriam a tarefa que o governo tinha que cumprir, que era de garantir, a partir de um diálogo que não aconteceu de forma adequada, e em alguns casos sequer aconteceu, o diálogo que tinha que ter com os representantes dos sindicatos de servidores, para que nós pudéssemos chegar a uma recomposição da vida salarial do servidor, que a rigor sofre com um congelamento, que lhe tirou de forma muito dura também o poder de compra, o poder até de sobrevivência, né? E nós tivemos lá o papel de fazer esse debate e, claro, votar contrário aos projetos que prejudicavam. Destaco aí os projetos que foram dirigidos especialmente para a minha categoria, o magistério. Foram projetos que, Narciso, muito difícil estar na Assembleia Legislativa e assistir o governo encaminhar iniciativas que destruíram a carreira para a qual eu dediquei uma parte significativa da minha vida. Tem essa visão também, de que o projeto apresentado, ele é uma... Não tenha dúvida, o projeto que foi apresentado é um projeto que representa um retrocesso imenso para a educação de Sergipe, porque ele simplesmente
desmonta a carreira do magistério e isso desestimula, evidentemente, a categoria que está lá e desestimula qualquer pessoa a querer vir. Você tem ideia? Você começa a sua carreira com a formação de nível médio e você termina a carreira depois de 30, 35 anos de dedicação a ela, podendo chegar até ter o doutorado, mas você não muda a sua faixa salarial. É uma tabela que começa e termina com o mesmo vencimento. Isso não existe. Isso é, inclusive, um desrespeito, um desacato ao conteúdo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que manda que as carreiras do magistério elas se estabeleçam a partir das diferenciações em função da formação desses trabalhadores. Então, é bom lembrar que eu estive na linha de frente da construção dessa carreira aqui no estado de Sergipe, né? Eu já ingressei na luta que se estabelecia pelo o Estatuto do Magistério. Depois, nós fizemos uma luta dura de muitos anos para conseguirmos o plano de carreira, depois para conquistarmos o piso salarial e ver agora, nessa fase em que o governo federal desregulamenta os direitos trabalhistas, em Sergipe, se reproduzir essa forma, digamos assim, injusta, absurda e até infringindo a legislação nacional de desmonte da carreira do magistério, é muito triste. Foi um dos episódios mais tristes que eu enfrentei nesse período, junto, é claro, com a aprovação que foi feita lá na Assembleia, com o meu voto contrário, da reforma da Previdência, que também retirou direitos, dificultou o acesso dos trabalhadores do Serviço Público do Estado de Sergipe ao sistema previdenciário, rebaixou as condições para que você se aposente e tenha dignidade na sua vida após aposentado. Portanto, foi também um momento muito difícil. Mas nós continuamos firmes, enfrentando, porque a gente não se deixa abater, né? Nós, trabalhadores, sabemos que a nossa tarefa é resistir àqueles que são nossos algozes. Eu não estava lá, mas acompanhei por informações de que durante um determinado momento dessa luta houve um enfrentamento interno ali diante da praça. Irã foi criticado por não ter um diálogo muito aproximado da atual direção do Sintese, de não ter colocado o mandato à disposição. Como é que se deu esse contexto ali, Irã? Bem, esse contexto é um contexto de mentiras, né? Porque o mandato do deputado Irã Barbosa está presente nas assembleias, nos atos, está presente em todos os momentos de luta. Foi o nosso mandato, é o nosso mandato, quem tem feito a mediação. Nas últimas negociações dentro da Assembleia, foi feita toda uma negociação para, por exemplo, o acesso dos companheiros da direção do Sintese e de membros da categoria à Assembleia Legislativa, não nesse momento agora, porque esse momento foi um momento que os trabalhadores tiveram que ficar do lado de fora emparedados pela polícia, né? Foi outro episódio muito triste nesse momento. Mas no momento que antecedeu de luta, foi exatamente através do mandato que a gente fez a negociação para que todos fossem recebidos pelo presidente da Alese, negociasse a permanência lá na casa. Eu, antes desses projetos chegarem à casa, eu estive numa assembleia e na assembleia, de corpo presente, anunciei que o mandato estava onde sempre esteve e continuava à disposição. Bem, agora, se não fui procurado, né, aí é outra conversa. Mas ser procurado ou não por quem está dirigindo é uma faculdade que fica à escolha e a critério de quem está dirigindo. O meu compromisso com a luta da minha categoria e com os nossos direitos independe disso, né? Tanto assim que os próprios parlamentares que lá votaram contra o projeto votavam dizendo que seguiam a orientação que eu estava dando, porque sabem que, afinal de contas, ali nós temos até outras pessoas, outros parlamentares que são do magistério. Mas o único que sai da luta, que é orgânico da luta do magistério, ali dentro sou eu, né? Então a gente acompanha, mas não é só acompanhando, a gente vive essa luta. Agora, essa coisa de ser procurado ou não ser procurado é o detalhe. Agora, eu sempre estive, continuo estando, ainda agora mesmo teve ato na frente do Palácio, eu estava lá, me colocando sempre à disposição da direção do meu sindicato e de toda a companheirada. Quem fala isso fala mentiras, né? As pessoas têm que enfrentar as mentiras com as verdades. E com a história, né? Quem conhece minha história sabe que nunca, em nenhum lugar que estive, deixei de me colocar à disposição para a luta da minha categoria, a luta dos trabalhadores. Meu caro Irã, ontem filiação ao PSOL 50, como está aqui você com a camisa.
Para chegar nesta filiação, há um longo caminho que vem desde a posse deste mandato que você está exercendo. Há fatos que foram acontecendo ao longo deste período que marcam um pouco essa trajetória e essa decisão de Irã. O que é que a gente pode detalhar sobre isso? Porque no meio deste caminho, Irã fazia parte de um agrupamento do PT, este agrupamento racha. Irã fica fazendo parte desse grupo dissidente. Dentro desse caminho, há a saída do PT. Há críticas que a professora Ana Lúcia fez a Irã Barbosa. O que aconteceu internamente para que Irã pudesse tomar essa decisão? Veja, primeiro é preciso dizer que não é assim a história, né? Eu estava há 20 anos dentro do PT e a decisão de sair, ela não é resultado de um momento episódico, né? Ela é fruto de uma construção que vem se dando e a saída é resultado de um momento que a gente está vivendo, mas ela é fruto de um acúmulo que nós vamos fazendo. A saída do Partido dos Trabalhadores foi uma decisão amadurecida, uma decisão muito refletida, uma decisão que não foi fácil, né, Narciso? Porque, afinal de contas, eu nunca militei em outro partido que não fosse o Partido dos Trabalhadores. No PT tenho amigos e companheiros que, para mim, são muito caros, muito respeitados, mas eu acredito que na história nós temos que ter a convicção de quando é que os ciclos se encerram para dar início a novos ciclos. Eu acho que o que é preciso entender é isso. E eu soube compreender esse momento e acho que estamos aqui para dar continuidade àquilo que sempre defendemos, né? Firme no propósito de buscar a mudança do modelo que nós temos de economia, de sociedade, pautado por um projeto de exclusão que nós queremos substituir por um projeto que seja democrático, que inclua todas as pessoas. Na verdade, eu estou falando da defesa do socialismo, né? Continuar a nossa pauta permanente de luta em defesa da classe trabalhadora, que é o que sempre motivou a minha ação política, como militante, né, partidário, mas também como militante da vida e das lutas sociais, e dar sequência também a uma tentativa de cada vez mais nós fortalecermos o projeto de esquerda em Sergipe e no Brasil. Acho que o que é importante compreender é que as decisões elas são tomadas, as pessoas assumem as decisões e constroem a sua vida. Constrói sem jogar lama naquilo que construiu anteriormente. E constrói na perspectiva de ampliar o horizonte das lutas que busca defender e fortalecer. É nessa perspectiva que se dá a minha saída do PT e a minha filiação na noite de ontem ao pessoal. Aliás, uma noite festiva e calorosa, de um acolhimento muito bonito e muito fraterno que tive, de manifestações de respeito e de carinho, tanto por parte de companheiros do meu antigo partido que estavam lá, né, para dizer, olha, Irã, nós respeitamos a sua caminhada, estamos aqui para dizer isso. A um trecho, estava transmitindo ao vivo pelas suas redes sociais e peguei inclusive o momento em que a vice-governadora Eliane Aquino se emocionou ao falar. Sim, a vice-governadora estava lá, aproveito para agradecer, mas estavam lá também companheiros que são dirigentes municipais do Partido dos Trabalhadores e que estavam lá para fazer um ato de reconhecimento da contribuição que ao longo desse período dentro do PT a gente vem dando e que vamos continuar dando. Eu acho que a minha ida para o PSOL é um gesto, inclusive, de auxílio e de ajuda a uma política que fortalece a esquerda e que, com certeza, lá dentro do PSOL continuarei ajudando questões que são importantes, que unificam, que unem o PT e o PSOL. Por exemplo, ontem nós já tivemos, mesmo antes do meu ato de filiação, nós já tivemos uma boa conversa com o presidente nacional do PSOL e Rogério Carvalho, que estava ontem participando dessa reunião, na perspectiva de discutirmos questões que queremos caminhar fortalecendo e ajudando a ser vitoriosa no estado de Sergipe. Ontem, a nossa plenária de filiação, a plenária que o pessoal realizou, foi uma plenária de reafirmação com compromisso de derrotarmos o projeto fascista que está em andamento no nosso país, mas também de apontarmos com outros caminhos dentro de Sergipe, porque nós precisamos superar esse momento e um modelo de governo que não tem afinidade com os interesses dos trabalhadores, e vamos continuar caminhando, né? A história, Narciso, eu sou professor de história, como você sabe,
E eu aprendi muito cedo que a história é feita de permanências, mas ela também é feita de mudanças. E esse momento é um momento de compreensão disso. Eu tenho a perfeita medida e compreensão desse momento e seguirei caminhando firme na permanência dos princípios que sempre defendi, mas muito aberto a mudanças que ajudem a fortalecer esses princípios. E essa minha ida pessoal é nessa perspectiva. Eu quero aproveitar para agradecer o acolhimento muito fraterno que tenho tido. Os convites vêm já de algum tempo. A minha decisão foi posterior aos convites, claro, mas a noite de ontem foi uma noite de uma manifestação muito bonita de acolhimento, uma noite em que, inclusive, nós pudemos ali vislumbrar a pluralidade das forças que vão estar nos acompanhando, né, que já acompanham o PSOL e que vão continuar nos acompanhar. Nós tínhamos lá movimentos sociais, várias representações, nós tínhamos lá representações das lutas identitárias que estão sendo travadas mundo afora e que estavam lá presentes e gritando palavras de ordem. E nós temos lá quadros da política do nosso Estado que com certeza terão a maturidade necessária para entender que o momento é para que nós possamos construir a vitória de um projeto de esquerda para o Brasil e para Sergipe. Essa é a minha perspectiva. Irã sempre fez parte do agrupamento que hoje dirige o Sintese e aí decidiu apoiar uma outra chapa. Por que essa decisão? Vou querer compreender isso logo após o intervalo comercial. A primeira etapa do empreendimento Mares Maluí Residência foi sucesso absoluto de vendas. Agora a Move Construtora traz para você a segunda etapa com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas de R$ 599. Parcelas fixas de R$ 599 sem correção anual. Chegou sua vez de morar à beira-mar em um condomínio pé na areia com excelente estrutura de lazer que vai tornar os seus dias inesquecíveis. Para mais informações, ligue agora 79-99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Entrevistando na manhã desta terça-feira o deputado estadual Irã Barbosa. Recebo aqui a mensagem do Juvencio Oliveira, ex-vereador de Aracaju. Passando para parabenizá-lo pela organização e condução do programa. Sou confiança e parabenizo o presidente do Sergipe pelo compromisso com a coisa séria. Professor Irã, brilhante e sério parlamentar. Tive a honra de dividir o parlamento municipal com o mesmo. Abração e sucesso, é o que diz aqui o Juvencio Oliveira. O Cleimar Cooper, lá de Nossa Senhora do Socorro, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte: sabe o quanto eu sou avesso ao PT, não faço questão nenhuma de esconder, mas não posso dizer que o professor Irã fazia parte da incoerência e da falta de credibilidade do partido, ou não fazia parte, né? É um cara preparado, coerente e corajoso para se posicionar em suas convicções. Na minha opinião, ele sempre foi uma mosca no leite naquele partido. Boa sorte e sucesso na sua nova cara. Agora a sua imagem ficou mais leve, é o que diz aqui o Cleimar Cooper. Irã, antes da gente entrar neste assunto do Sintese, nós fizemos com a professora Ana Lúcia recentemente uma entrevista e ela deu a seguinte declaração. O professor Irã, claro que nós tínhamos diferenças, né? A começar diferença de gênero, a começar por diferença de temperamento, né? E talvez também de algumas visões. Mas sempre nos constituímos na luta do magistério. Eu comecei bem primeiro do que ele. Ele vem a nosso convite para o Sintese, depois para o partido. O partido ele já entra, acho que 2003, 2004. Eu já era deputada quando eu e o companheiro Idelbrando tivemos uma conversa mostrando a importância dele como liderança de concorrer à vereança de Aracaju. E assim ele aceitou. Nessas diferenças, a partir da minha doença, né, desse problema do câncer, Entrou a propaganda aí. Pula o anúncio, meu caro Wendel Lessa. Vê se assina no YouTube Premium, por favor, viu? Você ia sentir um afastamento muito grande do Irã. E um afastamento político, né? Também, assim, não tinha muita atenção de estar sabendo que, assim, eu vou dizer, os meus ex-colegas de parlamento, né? A exemplo do próprio governador e de outros colegas, tinham a preocupação de, às vezes, telefonar para saber se eu estava precisando de alguma coisa. E mesmo que a gente não precise, porque o meu plano é o IPES, e eu estou satisfeita, eu e minhas colegas que estamos
fazendo o mesmo tratamento, eu sempre tenho Logo uma na preocupação sequência aí, ela vai dizer que Irã, depois de 9 meses após o início do tratamento, no mês de setembro, fez o contato, mas ela não quis mais recebê-lo. Quem olhava de fora observava uma relação de muita proximidade e cumplicidade. O que é que aconteceu e como é que Irã se posiciona diante dessa revelação, Diana? Olha, veja, bom, primeiro me permita agradecer ao Juvencio e a Cleimar pelas observações. Em relação a isso, eu acho que sobre a companheira Ana Lúcia eu tenho duas coisas importantes a dizer e acho fundamental deixá-las aqui muito evidenciadas. A primeira delas é que nós construímos juntos, ao longo das 3 últimas décadas, uma caminhada que eu considero extremamente respeitável, uma caminhada política bem sucedida, porque foi uma caminhada de muita dificuldade, de muita luta, e eu não quero jogar esse patrimônio que construí junto, né, ao lado, nós dois construímos juntos, jogar na vala comum, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é respeitar essa construção conjunta que fizemos e de manifestar aqui o meu respeito por toda essa história. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E a segunda, eu acho que a gente tem que compreender o momento, inclusive de saúde, que a companheira vive. E fazer o que eu fiz, sim, desde o começo, né, mandando mensagens, me colocando à disposição. Quando pedi para ter uma conversa com ela e não obtive resposta, né, pedindo a intermediação de outras pessoas. Quero fazer o que sempre fiz, me solidarizar, né, a essa companheira pelo momento de saúde que ela vive e desejar, Narciso, que ela se recupere bem por compreender que ela tem um papel, continua tendo um papel importante nessa luta a que eu me referi anteriormente, a luta pela esquerda. Eu acho que são essas coisas que eu tenho que registrar. O meu respeito pela nossa história e o meu sincero e fraterno desejo de que ela esteja sempre bem, se recupere e possa continuar contribuindo, como sempre contribuiu, para a luta da esquerda. Ao dizer que ao longo do tempo mandou mensagem, você está dizendo que não se afastou como ela trouxe essa versão? Não, o afastamento político já vinha se dando por outras razões, né? Mas a questão da saúde, sempre, ela deve ter isso no celular dela, eu sempre mandava e ela agradecia, obrigado, era a resposta. Tive conversa com ela, encontrei com ela nesse intervalo lá, na própria Assembleia, quando ela esteve lá. Perguntei se podia ajudar em alguma coisa, me coloquei à disposição, né? Teve um momento, de fato, de afastamento de todo mundo, físico, né? Inclusive para preservar a saúde um dos outros, ainda mais de quem estava vivendo a saúde dela, que foi aquele período mais duro da pandemia. Mas ela sabe, eu sei, todos sabemos, que em nenhum momento eu deixei de ter por ela a afeição, o carinho e o desejo de que ela se recupere. Afastar na parte mais política não implica em você perder o carinho, né, o afeto, o respeito e, claro, a humanidade de desejar que as pessoas se recuperem do problema que vive. Ana Lúcia não é uma inimiga minha. Ana Lúcia é uma companheira que eu tenho e que eu construí ao longo dos 30 anos de militância lutando ao lado dela. Que entrei no PT, ela disse aí, ela só errou, acho que não lembrou bem, errou a data, porque eu entrei foi em 2002, e eu fui convidado para ir para o PT, desafiado, na verdade, porque eu não queria me filiar a partido, eu sempre militei no PT, exatamente porque foi quando ela se candidatou a deputada estadual. Eu fui para ajudá-la, né? Porque ela disse que era importante ter dentro do PT quadros que ajudassem ela nas reflexões e ela estaria enfrentando esse momento. Então, a história é assim. Essa história, Narciso, ninguém, nem ela, ninguém vai me fazer desrespeitar e esquecer. Eu sou muito cuidadoso com os patrimônios que construí. Muito cuidadoso. Quando Irã ouviu essa versão contada por ela, que foi primeiro uma entrevista ao companheiro Josailton, depois essa entrevista com a gente através de vídeo, mexeu um pouco com você, lembrando um pouco dessa memória? Tocou em você de que forma? Na verdade, você se sentiu agredido? Na verdade, eu não ouvi. Eu estou ouvindo agora pela primeira vez, né? Ouvi agora pela primeira vez. Não me sinto agredido. Eu acho que as coisas acontecem sob a responsabilidade de cada um. A minha responsabilidade com o patrimônio que eu construí ao lado da companheira é de preservá-lo e dizer que ele, para mim, é muito caro, né? E que o afeto que eu tenho por ela e continuo nutrindo por ela
afinal de contas, é uma companheira do campo da luta que eu defendo, né? Continua me estimulando a desejar que ela melhore e que continue dando as contribuições dela. Eu acho que é isso que eu posso dizer, Narciso. Mais do que isso, nesse momento, eu acho que não é interessante. Vou continuar preservando o patrimônio que construí ao lado não só dela, de companheiros e companheiras muito valorosos, né, que continuam tendo dentro do partido, que continuam nutrindo por mim e eu por eles respeito, consideração e tendo a compreensão de que nós temos a responsabilidade de fazer uma disputa com um outro projeto, este sim, que prejudica a classe trabalhadora que nós tanto buscamos defender, e porque integramos essa classe trabalhadora. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Quando você diz que a mudança, o rompimento político, ele se dá muito antes, logo depois que assumiu o mandato, houve algum tipo de enfrentamento entre Ana e Irã, discordância de algum posicionamento? Em que momento é que se dá esse rompimento político? Porque Ana vai dizer também na entrevista que você, ao longo dos últimos anos, passou a filiar a sua assessoria ao PSOL. Então, que a saída já havia sido anunciada. Veja, Narciso, essa coisa de que eu passei a filiar minha assessoria ao PSOL é uma coisa que eu diria que, primeiro, não é verdadeira, segundo, é autoritária, porque eu não filio ninguém a partido, né? No máximo, você pode convidar, mas eu não estava nem no PSOL. Eu me filiei ao PSOL ontem, né? As pessoas são livres para tomarem suas decisões, e as pessoas refletem, as pessoas pensam, e as pessoas tomam decisões baseadas na história que elas estão vivendo. As pessoas que estão na minha assessoria e que foram para o PSOL antes de mim, foram me dizendo que iam, não me enganaram. Me disseram porque estavam indo. E pediram que eu compreendesse e respeitasse. Como são pessoas que sempre estiveram me ajudando a construir a luta, me ajudaram a construir a luta quando eu estava no PT, alguns me ajudaram a construir a luta antes do PT, dentro do Sintese, quando eu era dirigente do Sintese, me ajudaram a construir a luta dentro de toda a disputa eleitoral que fiz, eu compreendi e respeitei, né? Compreendi e respeitei. Eu não filio as pessoas, até porque eu nem estava no PSOL. Eu entrei no PSOL ontem. Eu venho sendo convidado há algum tempo. Fui abordado por várias lideranças do PSOL aqui no Estado e fiquei refletindo. Tomei a decisão e filiei. Alguns companheiros da minha assessoria já tinham ido antes, mas fizeram isso de forma muito decente, conversando comigo, dialogando comigo, sabendo da dificuldade que é você ter um parlamentar de um partido e você ser assessor dele no mandato de um outro partido. Mas nós conversamos tudo isso. E eu não filiei ninguém ao PSOL ainda. Eu agora vou começar a convidar as pessoas para virem para o PSOL, mas esse é um trabalho que eu vou começar a fazer a partir de agora que eu estou dentro do PSOL, até porque não seria ético eu estar filiando e nem podia. Eu não podia filiar ninguém a um partido que não era o partido no qual eu estava, né? Não tinha gestão sobre isso. A partir de agora tenho. Em que momento é que se deu esse rompimento político? É difícil dizer um momento, não é? Eu prefiro lembrar, Narciso, das construções conjuntas que nós fizemos. Se você me permite, eu quero reiterar uma coisa que disse. Eu prefiro lembrar e reverenciar a história bonita, bem-sucedida, de 3 décadas que nós construímos juntos. O que foi gerando divergência de entendimento e talvez afastamento político, aí eu e ela a gente sabe e vamos continuar amadurecendo. E a história é uma história que nos coloca em posições, muitas vezes, momentaneamente numa posição de divergência, mas que em função do que é maior, que é o enfrentamento, a política que destrói os interesses dos trabalhadores, a gente vai continuar se encontrando e travando as mesmas batalhas. Estivemos agora. Ela acompanhou a sessão presencialmente, acompanhou a sessão de votação dos projetos que estavam acabando nossa carreira, a carreira que nós juntos ajudamos a construir. E estávamos na mesma trincheira. Então, eu quero reverenciar isso, se você me permite. Economia é GNV, seja para o dia a dia ou trabalho, para curtir tudo o que você quiser, sem agredir o seu bolso na hora de abastecer. Vá de GNV, vá de Sergás, o gás da sua economia. Receba aqui a mensagem da professora Sônia Meira, Narciso e todos os ouvintes. O professor Irã sempre foi uma pessoa de luta e, na realidade, independentemente da sigla partidária, sempre caminhamos juntos. A chegada dele ao PSOL irá contribuir para ampliar a defesa de um projeto de sociedade que garanta direitos e melhoria das condições de vida para o nosso povo.
Com relação ao Sintese, o que é que levou o Irã a este posicionamento de apoiar uma chapa de oposição? Veja, eu tenho amigos muito respeitáveis na chapa encabeçada pelos atuais dirigentes do Sintese. E também, por muitos deles, nutro respeito. Mas a minha decisão de apoiar a chapa encabeçada pela professora Lúcia Barroso e pela professora Cláudia Oliveira vai em função também de uma história construída com essas companheiras. Por exemplo, a professora Lúcia, para quem conhece, sabe, o papel que ela cumpriu durante um período muito longo dentro do Sintese, organizando as bases municipais do magistério, Sergipe afora. Pessoa que dedicou a vida dela dentro de um carro, às vezes sem nenhum conforto, às vezes sem fazer as refeições todas que as pessoas procuram fazer durante o dia, às vezes sem beber água suficiente, inclusive o que lhe custou problemas de saúde por conta dessa situação, batendo o Estado inteiro em busca de primeiro organizar os professores das redes municipais dentro do nosso sindicato e depois de manter esses professores mais do que organizados, lutando para conquistar direitos. Então a minha opção por apoiar a chapa encabeçada por ela tem a ver com uma história que nós também construímos juntos, né? Ela fez esse trabalho exatamente quando eu estava à frente do Sintese, presidindo o Sintese. O processo de ampliação de filiação das bases municipais foi um processo, como é que eu posso dizer, muito pensado, muito amadurecido, porque exigia organização. Nós não podíamos ser um gigante com pés de barro. Nós tínhamos um método de filiação que passava, inclusive, por cláusulas de barreira. A gente só fazia a filiação de determinada base municipal depois de um processo de formação política para que nós tivéssemos quadros nos municípios que pudessem também, junto conosco, dividir e assumir a tarefa de fazer a luta naquele município, naquela região. Isso tudo foi construído coletivamente, né? Mas com a coordenação, com a liderança e com a contribuição da companheira Lúcia. Isso me fez tomar uma decisão. Como você sabe, na vida nós temos que tomar decisões. Então, repito, eu tenho companheiros muito valorosos lá na outra chapa. Companheiros pelos quais, inclusive, eu nutro muito respeito. Mas tomei a decisão em função desse histórico e estou apoiando, quem me consulta, eu estou dizendo que estou apoiando a candidatura da professora Lúcia e da professora Cláudia Oliveira, que ela é a vice-presidente na chapa, é dirigente da Central Única dos Trabalhadores, também uma grande companheira que tem ajudado, sobretudo na militância de base, visitando as escolas, dialogando, ouvindo os professores, tem ajudado bastante, além de outros quadros muito também respeitáveis que compõem a chapa. É uma chapa com muitos amigos, professores lutadores, né, que têm compromisso com a luta da categoria, e nós estamos democraticamente colocando à disposição. Eu fui, inclusive, tenho sido procurado por muitos companheiros da base, pedindo que se construa essa alternativa, né? E a professora Lúcia se dispôs, eu estou apoiando a candidatura dela. A perspectiva de uma disputa páreo ou, como é uma primeira disputa ainda, vocês acham que é uma demarcação de posição? Não, eu acho que a chapa que está fazendo a disputa e as pessoas que estão apoiando não estão querendo apenas marcar a posição. Nós estamos querendo dialogar bem com a categoria, apresentar nossa plataforma, a plataforma que a chapa vem apresentando, e ao dialogar, nós queremos, evidentemente, conquistar, né, o voto e o apoio para essa disputa, onde estaremos, evidentemente, reforçando o compromisso que todos que integram a chapa e que apoiam a chapa têm por continuidade da luta em defesa dos nossos direitos, ouvindo a base. Miltinho Cardoso manda aqui uma mensagem. Professor Irã e ouvintes do programa, o PT perdeu com a saída do deputado Irã, que pauta a sua luta pela seriedade e coerência. A esquerda sergipana ganha com a chegada dele ao PSOL. Estive presente ontem no ato de filiação. É o que manda aqui o Miltinho do Cardoso. Obrigado, Miltinho. Um abraço e obrigado por estar ontem lá, ter estado lá.
Clientes residenciais e comerciais e industriais poderão negociar seus débitos vencidos até o dia 30 de novembro de 2020 com desconto à vista e parcelado em 100% de juros e multa. A Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, atenta a soluções que facilmente facilitem o seu dia a dia do cliente e estabelece critérios e condições de negociações de débitos referentes às faturas mensais de fornecimento de água e serviços de esgoto, entre outros, para clientes das categorias residencial, comercial e industrial, de acordo com o Plano Especial de Recuperação de Crédito, PERC. Clientes da capital e do interior sergipano podem negociar os seus débitos vencidos e não pagos até o dia 30 de novembro de 2020. Mais informações pelo telefone 79 40 20 0195. Pode entrar, a casa é sua. A casa decorada do Barra Garden está pronta para você. Agende uma visita e imagine sua nova vida. Viva em um empreendimento sinônimo de liberdade que só uma casa Sely pode proporcionar, com a segurança de um condomínio fechado na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Casa de 2 ou 3 quartos com cozinha americana e uma moderna fachada. São 20 itens de lazer em uma área em 10 mil metros quadrados. Fale com os corretores de plantão da Sely através do WhatsApp 988919693. 988919693. Agende sua visita. Professor Irã, eleição de 2022, com esse contexto de diversas mudanças. Mudança de partido, mudança de agrupamento dentro do PT, um rompimento político com a Ana Lúcia, com a professora Ângela, enfim. Como é que Irã vislumbra, dentro desse novo momento, a disputa pela reeleição? Bom, tudo como sempre na minha vida foi um desafio. Eu nunca tive nada muito fácil. Tudo sempre foi fruto de muita batalha, de muita luta. E é isso que vou continuar fazendo, né? Buscando aglutinar em torno do projeto que nós defendemos apoiadores, né? Mantendo os apoiadores que temos, ampliando esses apoios e utilizando, como sempre, os princípios que vão aos poucos agregando força a essa nossa construção. Foi assim que foi a minha vida política inteira. Veja, eu não entrei no PT para disputar a eleição. Eu entrei no PT, como já disse aqui, desafiado para ajudar companheiros que eu queria que representassem, né, a nossa luta. Depois eu sou desafiado a fazer isso e passo a construir essa disputa política, eleitoral. A primeira candidatura de vereador muito difícil, sem experiência, né? E ainda assim a gente conseguiu a segunda maior votação. Depois, logo em seguida, 2 anos na seguida, a gente conseguiu a eleição para deputado federal. Depois nós não conseguimos a reeleição. Tivemos mais votos do que tivemos na primeira, onde fomos eleitos, mas não foi possível por conta da conjunção de forças naquele momento. Portanto, eu estou acostumado a ganhar e a perder em eleição. Isso para mim não é... Eleição é isso. E, aliás, eleição não é o fim último da luta que eu defendo. A eleição é um instrumento para você potencializar as lutas que eu acredito nos espaços de disputa de poder, né? Depois voltei, o povo me reconduziu para a Câmara Municipal como o mais votado, depois de novo como o mais votado, sempre dialogando muito, ampliando. Depois fui eleito deputado estadual. Acho que tenho procurado dar, tenho convicção, tenho procurado dar a minha contribuição com os meus limites e com minhas experiências para essa luta que eu acredito que é importante e vou continuar fazendo isso, né? Os novos desafios, Narciso, em lugar deles tolherem e, como é que eu posso dizer, diminuírem qualquer tipo de perspectiva, pelo contrário, eu sou daqueles que se sente muito estimulado por novos desafios, muito estimulado por disputas que são para favorecer as lutas que eu acredito e defendo, muito estimulado por exemplo, a noite de ontem foi uma noite muito simbólica do que eu acredito que nós estamos construindo. É a disputa política forte, dura, contra o projeto que tenta massacrar o povo brasileiro, mas ao mesmo tempo compreendendo o tipo de unidade que a gente quer construir e o afeto, o respeito, a compreensão do outro, da pluralidade que existe nos lugares e nas pessoas, contornando toda essa luta, né? É aquela história que a gente sempre fala do ensinamento que, bom, o Che Guevara nos passou, que é preciso endurecer-se, mas sem perder a ternura, né? Eu acho que é um pouco isso, e é endurecendo onde tenho que endurecer, mas sendo terno onde eu tenho que ser, e vou continuar construindo, fazendo a disputa. E quero dizer uma coisa, o titular
da definição disso é o povo. É o povo quem decide. E o que o povo decidir, eu vou saber respeitar com toda tranquilidade. Quero dizer que eu estou numa fase da minha vida de muita tranquilidade, né? Uma fase que acho que, onde quer que você esteja, você tem que procurar contribuir, não destruir. Você tem que procurar unir forças em torno do que você acredita, não dividir. A minha tarefa, nesse momento, eu já estou com 55 anos, já caminhando para 56, já tenho 38 anos de magistério, se juntar aí à rede privada, uma vida na luta sindical já muito longa também, né, de mais de 30 anos, e isso vai nos conduzindo para esse caminho. Queremos sucesso da luta da classe trabalhadora, juntando forças, né, e respeitando toda a pluralidade que envolve essa luta. Professor, muito obrigado por essa entrevista Eu é que agradeço. Estou aí à disposição. Até um abraço uma a você e próxima. a todos os ouvintes. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela sintonia da 99 e nos assistiram pelo portal Fã F1 no YouTube. Daqui a pouquinho toda a repercussão desta entrevista de Irã Barbosa no www.fanf1.com.br.